Boa tarde, pessoal. Estou falando aqui do estado do Ceará. Infelizmente, eu não tive como comparecer à aula essa quarta-feira, mas eu vou tentar contribuir com a parte que eu fiquei responsável, que foi o final do capítulo 6, e que fala da criação literária infantil. E eu vou falar do que eu compreendi sobre criação literária infantil. Primeiro que eu entendi que para uma criança poder criar, ela precisa de repertório, né? E que isso precisa ser propiciado pelo professor, né? E se percebe que durante o período em que a criança é um pouco menor, ela vai se expressar por meio do desenho. E que esse desenho desaparece depois da pré-escola e que essa criação verbal ela se inicia, mas ela se inicia de maneira precária e ela pode ser aprimorada de acordo com as intervenções pedagógicas que forem feitas pelos profissionais, no caso os professores. Eu compreendi também que essa criação verbal, no momento em que a criança ainda é menor, ela é sincrética. Isso é, a criança não consegue separar o que é prosa, poesia e drama numa mesma escrita. Então ela ainda mistura tudo isso. A prosa para a criança, ela se torna mais fácil porque ela ainda não precisa de regras pré-estabelecidas, como acontece na escrita de um drama ou de um poema. Então fica mais fácil para ela. E o que se percebe também é que para a criação literária há necessidade que essa criança tenha repertório. Por isso que numa parte do capítulo está dizendo que essa escrita literária ela vai se tornar mais fácil, diria assim, quando a criança, no caso aí o adolescente, ele é mais provável que aconteça com mais eficácia a escrita literária, a criação literária nos adolescentes, por conta de todas as vivências acumuladas que ele já teve ao longo da vida. E isso não acontece com a criança menor. Mas como fazer com que essa criança também escreva de maneira que ela possa desenvolver essa escrita e que ela venha sendo acompanhada pelo professor e que se torne um pouco mais fácil e espontânea no decorrer da adolescência. Eu entendi que essa criança precisa, para essa criação literária, ela precisa de ter repertório e que ela precisa escrever sobre coisas que estão próximas, que façam parte da sua realidade. E quando a gente observa algumas aulas, ainda nós percebemos que muitos professores, e isso eu estou falando porque essa semana ainda eu estive em sala de aula observando alguns alunos do primeiro ano que ainda estão nessa criação verbal numa forma um pouco mais conturbada para eles. E uma coisa que ficou muito visível para mim foi que o tempo todo a professora passa pelas carteiras e apaga o que o aluno escreveu. E isso o que acontece quando eu faço com que o aluno está escrevendo, o professor vem e apaga, é como se eu estivesse podando essa liberdade de escrita que o aluno tem nesse início. Então, talvez seja um dos equívocos que aconteça com relação aos professores no processo de criação literária dessas crianças. Talvez um pouco de falta de conhecimento. Então, existe uma preocupação muito grande com a letra da criança, com a forma com a qual ela escreveu e até com a escolha lexical que essa criança está colocando. Então, quando eu observei essa aula, eu lembrei do texto, né? Porque tem uma parte que está dizendo que não é para o professor fazer essa correção dessa maneira, porque a criança pode ser podada. E também porque essa criação verbal nessa faixa etária precisa estar muito próximo da vivência da criança. O que é que ela traz de conhecimento dela e que ela pode escrever numa forma real, né? Com um motivo para escrever.
Uma das coisas que é colocada no capítulo também são algumas ideias do que poderia ser feito na escola para que as crianças pudessem ter uma escrita que realmente estivesse próxima à realidade dela. E aí a sugestão que se dá é que se faça uma revista, ou um mural, ou um jornal, porque cada um vai se adequar de acordo com a faixa etária que se encontra e do modo que ainda que tem e que pode contribuir na escrita desse jornal. Então quando eu olhei essa parte e eu fui observando é que a elaboração da revista ficou claro para mim que nada mais era do que uma atividade social, né? Que o resultado seria uma revista escrita pelos alunos, mas que eles cada um ali teria o seu papel, teriam regras para a escrita, enfim, teria um motivo real para que essas crianças pudessem escrever, né? E mais à frente, né, vai dizer também, voltando aqui na questão do brincar, que nós falamos no nosso último trabalho, e ele diz que a brincadeira é tão importante quanto a criação verbal. Verbal não, desculpa. É tão importante quanto a criação literária, né? Porque ambos vão contribuir para o desenvolvimento da criança. E isso me faz pensar que se eu uso a questão do brincar para o desenvolvimento da criança, pensando no desenvolvimento para o futuro também, eu também penso a criação verbal como uma forma que eu uso não só para eu aprender a língua, para eu aprender a escrita, mas um modo que contribui para eu aprender a usar a minha linguagem de uma forma mais expressiva, mais argumentativa, de uma forma que realmente eu use a minha linguagem nos contextos de forma adequada. Então eu acredito, pelo menos foi o que eu compreendi, que quando eu uso a questão do desenvolvimento da criança por meio da brincadeira e por meio da criação verbal dentro daquilo que é proposto pelo Vygotsky, eu estou contribuindo para o desenvolvimento dessa criança para que lá na frente, além de todo o desenvolvimento que ela terá na questão da escrita, mas uma escrita que é numa situação real de uso, eu também estou fazendo com que essa criança tenha desenvoltura no uso da própria linguagem dela nos vários contextos que ela estiver inserida. Enfim, essa foi a minha parte. Se tiver algumas coisas que eu possa ter me equivocado aqui, depois a Iris pode me passar quais foram as questões para eu poder analisar e melhorar naquilo que foi a minha compreensão. Eu agradeço, boa tarde a todos e que eu possa em breve estar junto com vocês aí. Até mais.